Fala pessoal, Roman Bessani aqui, o CEO da Bessani Soluções, e hoje eu vou falar sobre gatilhos mentais. Você já parou para pensar qual é a função de um gatilho mental dentro do processo de venda ou de uma tomada de decisão? O gatilho é o que aciona dentro de uma arma a pólvora para explodir a bala e você ter o disparo do projétil. O gatilho nada mais é o acionamento de algo. Quando você fala de gatilho mental, você está acionando um comportamento humano de tal maneira que seja previsível naquela direção que você quer. Então, quando você usa esses gatilhos, nada mais do que você está fazendo com que ele tenha o comportamento desejado. E no caso das vendas, esses gatilhos são utilizados para que ele feche o negócio e não venha com aquele papo. Eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com os meus sócios, eu vou pensar. O gatilho mental tem a função de ajudar o cliente a tomar a decisão. E aqui eu estou partindo do pressuposto, da premissa que você tem um bom negócio para o seu cliente. Então, se você não tem, se você é alguém que engana os clientes, por favor, pare esse vídeo e não use essa técnica que eu vou te passar, porque ela vai influenciar os seus clientes a tomar a decisão. A primeira técnica de gatilhos mentais que eu vou passar para você, anota aí, é sobre o gatilho de autoridade. O que é isso, autoridade? É uma transferência de algum poder para a sua pessoa, de algo notório para a sua pessoa, para a sua empresa. Por exemplo, um médico, como que ele conquista a autoridade de médico dele? O diploma. Um policial, ele participar do processo seletivo, né, de servidor público, e aí sim ele ganha um distintivo, vamos chamar assim. Então essa autoridade pode ser transferida através de uma celebridade. Uma celebridade que compra de você, que ele é um influencer que fala que seu produto é bom, é uma transferência de autoridade. Como que um influencer, que tipo de autoridade ele tem se ele não por exemplo, tem um diploma de alguma coisa? Ele tem autoridade mediante a quantidade de pessoas que ele influencia através geralmente de um comportamento de conhecimento que ele tem ou do lifestyle dele, não importa. Muitas pessoas te seguindo, poder de persuasão se transforma em uma liderança natural, e isso também é uma autoridade. E quando essa pessoa que tem autoridade transfere para você, falando, assinando e chancelando, falando que o seu produto é bom, é uma transferência de autoridade. Isso vai fazer com que você, numa apresentação de proposta, colocando esse tipo de chancela no seu documento, no seu portfólio, apresentando para o cliente que está em dúvida, isso acelera a tomada de decisão. Anota aí, autoridade, transferência de autoridade para a sua pessoa. A segunda, que é muito parecido com isso, mas aí é mais pelo volume de várias pessoas falando bem de você, e essas pessoas não têm tanta notoriedade, não são tão influentes, é a prova social. Já chegou aí no restaurante e tem uma fila gigante, ou numa balada e tem uma fila quilométrica. Essas filas são provas sociais de que aquela balada é boa. E nem sempre vai ter uma celebridade ali na fila, até porque geralmente a celebridade entra primeiro. O que eu estou querendo dizer é que a quantidade de pessoas falando bem do seu serviço ou estando dispostas a comprar o seu serviço é uma prova social. E quando você vem em termos de quantidade, falando assim, X pessoas comprou de mim, eu movimento tantos milhões, eu tenho X número de alunos, eu atendo X números de clientes, é uma prova social incontestável. Transfere também, né, ali junto com a autoridade, né, parecido com o mecanismo do gatilho mental, a prova social. Só que a diferença é que não tem ninguém de diploma ou influente ali falando, mas pelo volume, pela quantidade de pessoas falando bem. Só que isso, quando apresentado junto com a proposta, tem o mesmo efeito. Primeiro falamos de autoridade, segundo nós falamos de prova social, nós vamos para o terceiro. O terceiro é a escassez. Às vezes você vai numa balada e essas pessoas estão na fila para entrar nela. Por que elas estão na fila? Porque o dono segura a entrada nessa balada para que
as pessoas achem que ela está lotada e não vai ter mais espaço. E se você não correr, não entrar na fila logo, não pegar o seu lugar, irão acabar as vagas. Então o que eu digo para você tenha em mente que a escassez, ou seja, vagas limitadas, estoque limitado, produtos e serviços limitados, né? Por exemplo, eu dou treinamentos, mentorias, eu tenho 3 horários, segunda, terça e quarta, para mentorias individuais. Depois disso, eu não consigo mais atender. E eu só no próximo ciclo, quando alguém sair, eu coloco a pessoa na mentoria. Então, ela entra numa fila de espera. Essa escassez me deixa com uma urgência para o nosso cliente fechar, para o meu cliente fechar. E tem que ser legítima, né? Você não pode falar que tem uma certa escassez e amanhã ou depois você abre a oferta de novo, fala que o produto apareceu. Lógico, você pode comprar o estoque novamente, mas tem que ter um tempo razoável para não parecer que você, ou não ser notoriamente que você apenas falou que estava acabando e não estava. Tem que ser legítimo, né? Essa escassez tem que ser real, porque se o cliente ficar de fora e depois ele vê que consegue entrar, que o ficar de fora com um negócio com você não é real, ele na próxima vez ele não vai ser acionado pelo gatilho da escassez. E juntamente com o gatilho da escassez muito parecido, você vai ter o gatilho de ficar de fora. O que é ficar de fora? Eu investi em ações. Pior que você perder uma ação, ou seja, desvalorizar, ter uma ação que ela desvalorizou, é uma ação que valorizou mais do valor que você vendeu. Como assim, Roman? Eu tenho uma ação que eu comprei a 15, 16 reais e eu vendi ela a 36. Eu dobrei o valor com ela. Só que eu tive a sensação muito ruim porque essa ação está valendo hoje 70 reais. E eu fico com aquele, tem um sentimento para isso, um nome para isso, que é o sentimento de ter perdido, ter ficado de fora desses ganhos que eu estava dentro. E tem muitas ações que valorizaram bem mais do que essa ação que triplicou de tamanho, vamos dizer assim, ou quadruplicou, não fiz as contas. Mas por que essas outras para mim não significam nada? Porque eu não estava em contato, com ela. Então esse sentimento dessas outras que valorizaram bem mais, para mim não teve de ter perdido. Mas essa que eu comprei e vendi antes da hora, até hoje eu comento dela. Eu lembro que tem uma pessoa que cuida de investimento, fala muito sobre investimentos, é um investidor anjo. Ele teve uma oportunidade, ele foi num teatro e no final, né, esse cara é muito conhecido, muito cogitado, a pessoa te pediu para tirar foto e falou assim: João Kepler, se você procurar no YouTube você vai achar até essa história. João Kepler e tal, investe em mim, tirou foto com essa pessoa, cara, para investir. Mas por que você quer que eu faça? Qual o problema que você resolve? João Kepler, eu vou ficar milionário, investe em mim. E esse empresário, né, chamado João Kepler, falou: cara, eu invisto em quem resolve o problema, não quero pessoas que somente querem ficar milionárias. E esse cara, depois de um tempo, foi marcado em uma foto, né? Porque ele tirou a foto com esse menino, com esse rapaz. E do lado, ele fez uma montagem, a foto com o João Kepler. Do lado, ele, em cima do jato dele, escreveu no título, né? A foto dele com o João Kepler aqui, a foto dele com o jato aqui. E no título, ou no meio, não me lembro, escreveu assim: perdeu Playboy. E marcou o João Kepler. Depois de um tempo, alguém da assessoria falou: o cara te marcou aqui, falou perdeu, tal, lembra desse cara, tal. Aí falou do evento, ele falou: pô, lembro sim. Então, esse cara era o Whindersson Nunes, um dos maiores nomes da internet. O João Kepler conta essa história, você vê que ele franze a testa, ele sente de ter perdido. Mas não tinha como ele saber, foi uma decisão racional, assertiva, porque esse cara não resolvia nenhum problema, foi uma abordagem ruim para um investidor que recebe isso todo momento, só que foi um dos maiores nomes da internet, que ficou milionário sozinho. Eu tenho certeza que atingiria o bilhão se estivesse junto com o João Kepler. Então, para os dois, aquilo ficou um sentimento de perder. Se o seu cliente tiver esse sentimento de perder, pô, tô perdendo algo se eu não ficar um negócio com esse cara, ele não vai querer perder e vai fechar naquele momento. Ele tem que entender essa projeção de futuro, que sem você, sem esse produto, sem essa parceria com a sua empresa, ele vai ter
estar perdendo isso. Isso faz parte de uma apresentação, de uma venda complexa. Isso precisa estar claro na mente do seu cliente. E o quinto e último passo, para mim, é o mais importante, porque em uma venda complexa, o relacionamento é o que mais manda dentro de uma negociação complexa, numa negociação de B2B, é o gatilho da reciprocidade. O que é isso? É como no network, você precisa se interessar pelo mundo do seu cliente para ser interessante, ou seja, para o seu cliente se interessar pelo seu mundo. O que isso quer dizer na prática? O gatilho da reciprocidade diz que quando você dá alguma coisa, faz alguma coisa pela outra pessoa, ela fica te devendo. Sabe aquela coisa de dever uma? Pô, eu fiz isso para você, agora eu te devo uma. Sabe essas coisas assim? Isso é intrínseco no ser humano, né? A palavra obrigado, na sua origem, é obrigado por isso que você fez, eu me sinto obrigado em retribuir aquilo que você fez. É esse o sentido da palavra obrigado, na obrigação de retribuir. E por que ele, na língua portuguesa tinha isso? Por causa dessa natureza humana. Nenhum ser humano quer ficar devendo algo para o outro. Esse é o natural. Eu sei que tem pessoas que ficam devendo, até financeiramente, muitas vezes, mas ela não se sente bem, ela não fica em paz. E nesse sentido, criou-se, eu me sinto obrigado a retribuir isso que você fez por mim. Por isso a palavra obrigado, e aí a gente foi reduzindo, como Vossa Senhoria virou você, e assim vai. Mas por que eu estou falando isso? Quando você faz algo de graça pela pessoa, ela fica te devendo uma. E fechar o negócio com você num futuro distante, ou próximo, né? É uma oportunidade de ela retribuir aquilo que você fez por ela. Só que veja bem, nesse gatilho, os seres humanos, eles sentem quando é genuíno ou quando é algo interesseiro. Veja que eu falei, se interesse, ou seja, seja interessante para o seu cliente se interessar por você. E é diferente de interesseiro. Interesseiro, ele passa a energia que está fazendo um relacionamento só por conta de um negócio que pode ser fechado. E se entrar num relacionamento assim, quebra o gatilho da reciprocidade. Mas se você for genuinamente ajudar um cliente, ou um lead, ou um possível cliente, um prospect, de alguma maneira, e às vezes pode ser dando um e-book, alguma coisa, um artigo gratuito, fazendo coisas que não tem um custo para sua empresa, vai fazer com que na mente do seu cliente ele fique te devendo uma contrapartida que vai te ajudar na hora do momento de fechamento do contrato. Utilize esses 5 gatilhos na maioria das apresentações de negócios que você for fazer em uma venda B2B, uma venda complexa ou uma venda de high ticket que a gente chama, e você vai aumentar o índice de fechamento dentro das suas apresentações e mais que isso, vai diminuir o ciclo que o cliente fica pensando, porque muitas vezes ele vai fechar na hora. É isso aí, pega essa dica, se inscreve no canal, são conteúdos semanais sobre vendas complexas. Deixe seu comentário qual gatilho você mais usa e eu vou responder cada um deles. Valeu!